que é a rinoplastia não cirúrgica? O que é a rinoplastia líquida? Mano do céu, como o povo diz, esse aqui é um dos assuntos mais polêmicos. Você imagina operar o seu nariz e ter um enorme resultado estético sem cirurgia? Sem anestesia, sem ter que pagar 20, 30, 50 mil reais para fazer, sem o pós-operatório, que é extremamente desconfortável, de rinoplastia cirúrgica, sem riscos anestésicos, sem recuperação, em 5 minutos e um super resultado. Então a tal da rinoplastia não cirúrgica explodiu, todo mundo começou a fazer. Então eu vou te explicar o que é, mas mais importante do que o que é, eu vou te explicar os riscos da rinoplastia não cirúrgica, porque ela, escondida dentro desse pequeno procedimento, que demora 5 minutos, que oferece resultados extraordinários, eu tenho um risco que é altíssimo. Então vamos começar pelo risco. Qual é o risco da rinoplastia não cirúrgica? Da rinoplastia, ou rino é nariz, plastia é a plástica do seu nariz, sem cirurgia, através da injeção de pequenas doses de preenchimentos à base de ácido hialurônico, que são mais durinhos do que os ácidos hialurônicos tradicionais. Ele reposiciona as estruturas do nariz, ele tira pequenas imperfeições, ele consegue levantar a ponta do nariz, mas ele tem um probleminha. Anatomicamente, no nariz, eu tenho um buraco, um vazio, eu tenho uma espinha nasal anterior, tenho uns ossinhos aqui, mas o resto aqui é cartilagem. As estruturas vasculares, as artérias e as veias que vão de dentro do seu crânio ou do lado de fora do seu crânio, porque elas se encontram e fazem o que a gente chama de anastomose, de junção da parte da carótida externa com a interna, no nariz, esses vasos sanguíneos, eles são chamados terminais. O que quer dizer terminal? Ele termina lá, pum, ele termina. Então, se eu estou fazendo um preenchimento nessa região e eu coloco sem querer, inadvertidamente, ácido hialurônico dentro de um vaso desse, de uma artéria ou de uma veia, eu causo uma obstrução. A luz do vaso, o interior do vaso, ele é obstruído pelo ácido hialurônico, não passa sangue para frente. O que vai acontecer se não passa sangue? Vai faltar comida, oxigênio, não vai conseguir tirar o gás carbônico e há uma necrose dessa região. Então, o grande problema da região nasal e às vezes da região labial é a necrose por obstrução vascular. Então esse é o grande medo, porque mas como é que a gente faz o preenchimento? Eu não consigo ver o vaso. Você tem milhares de microvasos espalhados por toda a sua região da pele. Você vê quando você faz um corte, sangra. Quando você faz um furinho, sangra. Quando eu coloco o preenchedor, se esse preenchedor é muito raro, tá? A chance disso acontecer é muito pequena. Mas nós estamos falando de uma chance muito pequena de uma tragédia muito grande. É como uma roleta russa de 1000 chances em uma de que o seu disparo vai ser fatal. E você ganha R$1 milhão se você ganhar essa roleta russa. Vale a pena R$1 milhão para uma chance de 1 em 1000 de que você vai passar no tiro e não vai tomar nada, porque se tomar o tiro você morre. Então os preenchedores desta região nasal, elas têm um pequeno risco de obstrução vascular. E esse risco de obstrução vascular é o que faz com que muitos médicos, dermatologistas e cirurgiões plásticos reduzissem muito a abordagem dessa região. Então passou por um momento de euforia, onde anos atrás os médicos falavam, não, vamos fazer para todo mundo, porque o resultado é muito bom, até que começaram a surgir os primeiros casos e a gente achou que eram casos isolados e a gente tentou com técnicas através de agulha, a gente fez, então vamos usar uma cânula, que a ponta é arredondada, ela é romba, eu não consigo furar o vaso e deixar lá dentro. Vamos utilizar um ultrassom guiando, vamos fazer, a gente tentou várias técnicas para reduzir ainda mais o risco. E ainda assim esses riscos começaram a pipocar casos isolados no mundo inteiro. A China e os países asiáticos, eles fazem grandes quantidades, às vezes 2 ou 3 seringas de preenchedor na região do nariz, porque uma característica anatômica, às vezes, de pacientes orientais é que o nariz é mais achatado e eles querem, com o preenchedor, levantar um pouquinho para deixar ele aqui mais empinadinho. E o resultado é maravilhoso, mas aí quando você usa doses maiores, aumenta a chance de complicações. Então as primeiras complicações surgiram lá e depois, com a popularização disso, se a estatística eu vou ter uma complicação a cada 3.000 pacientes, quanto mais paciente eu faço, mais chance vai aparecer de complicação. Segunda complicação é cegueira. Então há uma variação anatômica de artérias ou veias que não deveriam estar em devido lugar e um fluxo retrógrado, porque ele está vindo de dentro para fora, mas você obstrui, coloca esse preenchedor no vaso e ele vai para
artéria lá atrás do fundo do olho, na retina, e a cegueira é imediata. Tum! Com preenchimento no nariz ou preenchimento nessa região da glabela por variações ou questões anatômicas individuais. A gente começou a ver alguns casos desse. Eles começaram fora, depois apareceram aqui e apareceram aqui no Brasil casos desse quando foram realizados procedimentos de rinoplastia não cirúrgica por médicos muito experientes. Speakers, palestrantes, gente que já fazia muito tempo, com técnica, com cuidado e ainda assim tiveram complicações. Então o que aconteceu? Muitos médicos preferiram, não vamos mais fazer. Aí quem entrou nesse nicho e está fazendo agora? Não médicos. Então os não médicos agora estão fazendo grande quantidade, que para a classe médica é um absurdo, porque a gente acha que o conhecimento anatômico e a formação deles é muito inferior. Então a gente recebe às vezes no consultório complicações que precisam, em muitos casos, de internações, de procedimentos cirúrgicos para reparação, e você já viu na internet vários casos de pacientes, é mais comum com não médicos, aplicando de necrose ou perda de toda a estrutura nasal. Então agora que eu já te assustei e falei sobre as principais complicações da rinoplastia não cirúrgica, eu vou parar esse vídeo e vou fazer um outro vídeo explicando a parte 2, as maravilhas da rinoplastia cirúrgica, porque tirando isso, é bom demais. Meu nome é Cláudio Vulcan, eu sou médico dermatologista, sou formado há 24 anos na Escola Paulista de Medicina, antiga, como é que era? Agora chama Unifesp, né? Era a Escola Paulista de Medicina, e trabalho com a parte de dermatologia voltada para procedimentos minimamente invasivos há mais de 10 anos. Isso é meu foco de viagens, de estudo e de treinamento na Faculdade de Medicina. Então a gente conversa sobre um assunto extraordinário no próximo vídeo, na parte 2 da rinoplastia não cirúrgica.